Olá, doçurinhas e doçurinhos! No vídeo de hoje nós vamos fazer uma sobremesa que é a cara do Natal e ela é super clássica da confeitaria, que é um fraisier de morango. Mas antes da gente começar, não se esqueça de já se inscrever aqui no canal, que tem um monte de receitas para você acompanhar, ativar o sininho para você não perder nenhuma das novidades e deixar o seu like. Essa é uma daquelas sobremesas maravilhosas que tiram suspiros e sorrisos de todos que passam por ela. E claro, além de linda, ela também é deliciosa e super refrescante e combina perfeitamente com o nosso calor desse Natal. A primeira coisa que nós vamos fazer é a massa de um bolo, que é super fácil e vai servir tanto de base quanto de topo para a nossa sobremesa. Essa base ela é chamada dentro da confeitaria de genoise. E ela é bem fácil, é quase um pão de ló, a única diferença é que nós acrescentamos manteiga. Para a gente fazer a nossa massa, nós vamos colocar os ovos no bowl da batedeira e bater muito bem até que eles tripliquem de volume e fiquem bem espumosos. Feito isso, você vai acrescentar o açúcar e continuar batendo até que essa massa dobre, triplique de volume e fique bem aerada e bem espumosa. Agora nós vamos acrescentar a nossa manteiga derretida. Cuidado que ela não pode estar quente. E você vai adicionando aos pouquinhos enquanto a sua massa ainda está batendo. Você vai perceber que a sua massa vai diminuir drasticamente de volume, mas não tem problema. Ela vai continuar com a incorporação de ar que fizemos até agora. Por fim, você vai acrescentar a sua farinha, misturar o suficiente para que a sua massa fique bem incorporada, despejar em uma assadeira e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Enquanto a nossa massa está lá no forno, a gente vai fazer o nosso recheio. E aqui nós vamos usar um creme chamado mousseline. Ele nada mais é do que o creme de confeiteiro, ou também conhecido como creme pâtisserie, com adição de manteiga. Para esse creme, nós vamos começar colocando o leite, uma das partes do açúcar e a baunilha em uma panela e levar para ferver. Começou a levantar fervura, a gente já desliga o fogo, a gente não quer aumentar ainda mais a temperatura desse leite. Leite fervido, agora em um outro bowl nós vamos acrescentar as gemas, a outra parte do açúcar e o amido e misturar muito bem. Vai virar quase uma pastinha. Agora nós precisamos fazer a temperagem dessas gemas. Então você vai colocar um pouquinho do seu leite que está bem quente nas gemas e ir misturando e temperando para ele chegar numa temperatura boa. Assim os seus ovos não vão cozinhar dentro da sua panela e acabar virando uma omelete. Feito isso, volte a sua mistura de leites com gema para a panela e leve ao fogo até que engrosse ou que até comece a ferver. Levantou fervura, desligue o fogo e esse creme pode ficar aí por no máximo 1 minuto ou ele vai começar a empelotar e passar do ponto. Creme pronto, agora você vai colocar em uma tigela, vai cobrir com um plástico filme e levar para a geladeira para ele ficar lá descansando e a gente abaixar a temperatura. Eu gosto de passar esse creme antes de colocar nessa tigela por uma peneira, assim eu garanto que ele não vai ter nenhum gruminho. Enquanto isso, nós vamos picar os nossos morangos. Eles vão ser a estrela dessa sobremesa, então por isso eu separo em torno de uns 10 morangos que estejam maiores, todos proporcionalmente do mesmo tamanho, que estejam bem bonitos e corto ao meio, pois eles vão ficar bem à amostra na nossa torta. Com os outros morangos eu corto eles bem pequenininho, aproximadamente em 4 pedacinhos e reservo que a gente vai misturar eles no nosso creme. Agora que nós temos todos os nossos preparos prontos, nós vamos montar essa sobremesa. Aqui nós precisamos montar ou fora de uma forma com um acetato ou dentro de uma forma que seja necessariamente de fundo removível para que você consiga tirar sem estragar. E essa assadeira precisa estar muito bem untada com uma fonte de gordura para a gente garantir que não vai grudar. Você vai cortar a sua massa ao meio.
Com um pouquinho do seu creme de confeiteiro, você coloca no prato onde você vai servir e pressione uma das metades em cima para que ele grude no seu prato. Agora, com aproximadamente um dedo de espessura longe da borda, nós vamos fazer um círculo que ele vai servir como uma barreira para segurar os seus morangos e eles não tombarem e ficarem bem bonitos na lateral. Feito isso, você vai colocar os moranguinhos todos de pé na lateral, a lateral bonitinha voltada, cortada, voltada para a forma e a outra no círculo. E faça isso em toda a borda da torta. Agora, na sua batedeira, você vai bater a sua manteiga até que ela forme um creme bem fofinho e clarinho. E aos poucos você vai colocando o seu creme de confeiteiro. Uma dica aqui para não dar errado é o seu creme de confeiteiro estar em uma temperatura ambiente e não causar um choque térmico com a sua manteiga. Caso o seu creme de confeiteiro ou a manteiga estejam muito gelados em temperaturas muito diferentes, pode acontecer do seu creme talhar e aí não tem como salvar. Agora nós vamos pegar os nossos morangos cortados e misturar com o nosso creme de confeiteiro. Mistura muito bem e vá colocando no meio dessa torta até cobrir tudo e ficar na altura do morango. Feito isso, caso falte algum pedacinho ali entre os moranguinhos com a manga de confeitar, você pode preencher ou até mesmo com uma colherzinha para ele ficar todo completinho. Prontinho, você vai colocar a outra metade da massa do bolo, molhar mais um pouquinho e a gente vai levar para a geladeira por pelo menos umas 6 horas para garantir que ele vai ficar bem firminho. Essa sobremesa é daquelas que tiram uau de todo mundo que passa por ela e olham para ela. Agora me conta aqui nos comentários quem que vai surpreender toda a família e os amigos na ceia de Natal chegando com essa sobremesa que é a 8ª maravilha do mundo.